A paz de Deus, meus prezados e queridos irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa querida irmã Fabiana Costa, ela escreveu ontem, às 13h19, lá no Facebook. A paz de Deus a todos. Gostaria de tirar uma dúvida. Existe diferença entre eu te batizo em nome de Jesus e te batizo em nome de Jesus? Eu e ti têm o mesmo sentido? Me ajude nessa dúvida. Minha querida Fabiana Costa, tá? Esse é um absurdo, né? Eles querem dizer que quando batizam, dizendo eu te batizo em nome de Jesus, ou te batizo em nome de Jesus, suprimindo o pronome pessoal eu, eles estão dizendo que o homem não aparece. Mas isso é uma grande idiotice, isso é um absurdo. Sabe o que é o argumento do absurdo? Esse é o argumento do absurdo, porque é evidente que é o homem quem está batizando. Além disso, na fórmula batismal, eles fizeram uma associação indevida. Tá? O mandamento do Senhor Jesus é o seguinte, ele disse, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Este foi a ordenança do Senhor Jesus. Este é um mandamento imperativo. Presta atenção, se você não sabe o que é um mandamento imperativo, conversa com o seu professor de português. Ele vai dizer a você que é uma ordem que não deve ser desobedecida. E também não deve ser alterada, modificada, mexida, bagunçada. Entendeu? Uma ordem é uma coisa, agora uma ordem na forma imperativa é diferente. E o Senhor Jesus expressou isso numa ordem imperativa, num mandamento imperativo, né? Tá certo? E o que eles fizeram? Eles fizeram o seguinte, eles somaram o que está em Atos 2,38, é o discurso de Pedro. Pedro, em Atos, capítulo 2, versículo 38, ele não estava batizando. Os judeus que ouviram isso perguntaram, que faremos, homens e irmãos? E Pedro então disse, arrependei-vos, né? E cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, ele não estava batizando. Essa pregação do apóstolo Pedro foi no dia do Pentecostes. O Senhor, depois da ressurreição, ele andou sobre a terra 40 dias. Tá? Por 40 dias e subiu aos céus. Nesse momento glorioso, foi então que ele disse, ele deu as instruções para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é um absurdo somar Atos 2,38 a Mateus 28,19, porque Pedro não estava batizando. Pedro não estava batizando. Quando ele desceu as águas para batizar as pessoas, com certeza ele expressou, né, a fórmula batismal exatamente tal qual o Senhor ordenou lá em Mateus 2,39. Tá bom? Agora veja bem, então aqui há duas coisas perigosas. Primeiro, o apóstolo Paulo recomenda para nós não irmos além do que está escrito, entendeu? Permanecermos dentro, nos limites, né, da revelação da palavra de Deus. Porque a Bíblia, leia lá o primeiro ponto de doutrina que você encontra aqui no final do nosso inário, tá? Ó, tá vendo? Pontos de doutrina da fé que uma vez foi dada aos santos. Aqui diz, ó, que a palavra de Deus é a única e perfeita guia de fé e conduta.
Então, guia de fé quer dizer o que a Bíblia diz. A Bíblia é a palavra de Deus, está dizendo aqui, né? Nós cremos na inteira Bíblia, aceitamos-la como a infalível palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. E ela é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Então, guia de fé, o que é? O que a Bíblia diz é o que nós devemos acreditar. E guia de conduta, o que é? O que a Bíblia diz é o que nós devemos fazer. Por isso que Paulo está dizendo, para não irmos além do que está escrito. Sabe como é que é? Ficar inventando coisas. Inventando coisas. Porque inventando coisas, vamos nos apartar da simplicidade da palavra de Deus. E vamos entrar em grandes contradições. Tá? Então aí, o que eles fizeram nessa fórmula batismal chama-se torcer a palavra de Deus. O apóstolo Pedro diz o seguinte, que os indoutos e inconstantes torcem para a sua própria perdição. Então Pedro, capítulo 3, versículo 16, diz assim, ó, falando disso, como em todas as suas epístolas, aqui, falando disto, como em todas as suas epístolas, está falando sobre o que Paulo escreveu, entre as quais há pontos difíceis de entender, tá? Nas cartas, né? Há coisas que a gente tem dificuldade de entender, mas que, com humildade e oração, o Senhor ilumina. E depois diz que os indoutos e inconstantes torcem, quer dizer, pega a Escritura Sagrada e perverte o sentido. E, igualmente, as outras Escrituras, que não é somente as cartas de Paulo, mas também outras partes e os Evangelhos, estas pessoas fazem isso para a sua própria condenação eterna. Porque a palavra de Deus não é um game, tá? Não tem game over. Tá? Torceu a palavra de Deus, entrou no caminho da perdição, e isso não para nunca. Aí vem outras coisas, e por isso nós estamos cheios de doutrinas perversas, porque são ensinamentos com versos das Escrituras que não está falando absolutamente nada do que esses homens estão fazendo como doutrina e botando em cima do povo, tá bom? Você já ouviu esse discurso que a congregação veio resgatar a igreja primitiva? Bem, agora eu quero conversar com vocês a respeito de um documento chamado Didaquê. Didaquê é uma palavra grega que significa ensino, né? Ele também é conhecido como a Instrução dos 12 Apóstolos. Esse documento é um documento muito antigo. Ele foi escrito entre os anos 60 e 90 depois de Cristo, tá? É um documento importantíssimo, escrito há 10, 15 ou 20 anos, talvez 30 anos antes do Evangelho de João. O Evangelho de João é datado do ano 100 depois de Cristo. Então veja, ele teve inclusive, foi decidido no Concílio de Nicéia se ele deveria ser incluído entre as cartas do Novo Testamento e os Evangelhos, né? Ele é uma espécie de manual de instrução de como deveriam proceder os ministros na liderança da igreja primitiva. Está entendendo? Então, ele é um documento, ele tem vários capítulos. Por exemplo, veja o capítulo 1, o título é O Caminho da Vida e o Caminho da Morte. São instruções que eram passadas, dadas aos crentes que queriam se aproximavam da igreja cristã primitiva e queriam fazer parte dela, né? O capítulo 2, também é aqui, ó, você vê, né? Instruções a respeito. O segundo mandamento de instrução é: não mate, não cometa adultério, não corrompa os jovens, tá? E aí vai indo, tá bom? Capítulo 3 vai instruindo e tal. Capítulo 4, temos o capítulo 5, tá? Depois temos o capítulo 6. No capítulo 7 é que nós vamos encontrar
a celebração litúrgica que vai tratar no capítulo 7 a respeito do batismo, tá certo? Então veja, por que eu estou apresentando essa documentação agora? É porque a congregação arrota, ela arrota, sabe aquela comida que você come e que não cai bem no seu estômago, você fica com aquela barriga estufada, né? Então, é isso aí, a congregação cristã arrota que veio resgatar o cristianismo primitivo. Então veja, esse é um documento, um manual de instruções, como proceder no atendimento da obra de Deus. E aqui trata sobre, o capítulo 7º trata sobre o batismo. Diz assim, ó, quanto ao batismo, faça assim, ó, tá vendo aí, ó? Quanto ao batismo, faça assim. Depois de ditas todas estas coisas, quer dizer, ó, tá vendo, ó, tudo isso aqui, ó, 6 capítulos antes, cheios de instrução, de como a pessoa deveria viver a vida cristã, o ensinamento, a doutrina da igreja primitiva, as crenças da igreja primitiva. Depois de dita todas estas coisas, batiza em água corrente, tá? Batize em água corrente. Então os batismos eram feitos em lagos e em rios. E agora veja, ó, em nome do Pai, né, e do Filho e do Espírito Santo, tá vendo? Exatamente como o Senhor determinou. Ele mandou em Mateus 28:19 que batizassem as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois diz, ó, se você não tiver água corrente, batize em outra água. Quer dizer, batiza numa vasca, num tanque, tá? Tá certo? Isso a congregação faz, tá? Se não puder batizar com água fria, tá? Faça com água quente. Também a congregação faz isso. Se a pessoa está enferma, não pode batizar numa água fria, eles aquecem a água e fazem o batismo numa água morna, né? Na falta, aí diz o 3, ó, na falta de uma ou outra, diz assim, ó, derrame água 3 vezes sobre a cabeça. Tá vendo? É o batismo por aspersão. A igreja primitiva, quando não tinha tinha condição de batizar nem em água corrente ou em tanques, eles faziam o batismo por imersão, por aspersão. Isso porque eles foram para regiões onde havia pouca água, regiões desérticas. Eles foram levar o evangelho para estes lugares. Então, banhos religiosos não eram permitidos. A água era para comer e beber, preparar alimento e beber, somente para isso. Então, derrame água 3 vezes sobre a cabeça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora diz, ó, antes de batizar, tanto aquele que batiza como batizando, bem como aqueles que puderem, ó, tá vendo? Devem observar o jejum. Você deve ordenar ao batizado um jejum de 1 ou 2 dias, está entendendo? Então, a congregação não tem nenhum desses cuidados. É anunciado o batismo, reúne-se lá centenas de pessoas, e há uma curta recomendação, que não demora nem 5 segundos, que diz que os amaziados devem procurar um ministro lá na frente, entendeu? Conversar com o ministro lá na frente, não devem batizar sem conversar com o ministro lá na frente, está entendendo? Mas batiza os bêbados, drogados, viciados, endemoniados, e até muitos amaziados, porque às vezes a pessoa está distraída e não ouve a recomendação de que amaziados não devem se batizar, que deve procurar o ministro lá na frente e conversar com ele, entendeu? Bom, vou continuar explicando a respeito da fórmula batismal e o didaquê num segundo vídeo, tá? E vocês vão ver o absurdo, o tamanho do absurdo que eles cometeram na fórmula batismal. No mandamento do Senhor de 28, Mateus 28:19,
para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Entendeu? Deus te abençoe grandemente. Ore a Deus por mim, tá? E fiquem na paz, fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Para que vocês confiram e vejam que eu estou falando dentro da nossa doutrina, né? Conforme você lê aqui nesse livreto. E se você tiver dúvida, pega na portaria o estatuto, tá vendo? Pontos de doutrina da fé que uma vez foi dado aos santos. E mostrando que essas doutrinas são verdadeiras e estão bem fundamentadas aqui dentro das Escrituras Sagradas. Por isso eu peço a vocês, divulguem os meus vídeos, compartilhem nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, lá nas comunidades do Google+, né? Compartilhe e se inscrevam no meu canal do YouTube. Vamos trabalhar pela salvação das almas, para que os nossos irmãos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e saiam do engano e da mentira diabólica. Um beijo em vossos corações e fiquem na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Bem, agora uma recomendação. Esse é nosso irmão André Souza. Ele cresceu nos corredores da congregação e, em dado momento da sua vida, o ministério intentou matar a sua alma e destruir a sua família. E ele então está publicando vídeos importantíssimos e que eu recomendo que você assista, aprenda, compreenda, porque ele é uma pessoa muito inteligente e muito conhecedor dos estatutos da congregação e das listas secretas de ensinamento. Então eu recomendo, veja os vídeos do irmão André, tá? Vai ajudar imensamente você na sua vida dentro da congregação cristã no Brasil. Deus te abençoe. No final deste vídeo vou mostrar, vai haver 3 telas. Do lado esquerdo, do seu lado esquerdo, vai ter uma tela grande, o vídeo do irmão André. Clicando nele, você já vai começar a ver o vídeo do irmão André. E do lado vai ter 2 vídeos pequeninos, que são vídeos que eu tenho produzido. Mas recomendo que assista o vídeo do irmão André. Deus abençoe e fiquem na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus.